Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula, dessa vez uma aula de correção, tá legal? E antes que eu comece, quero dizer que eu espero que vocês realmente estejam fazendo as atividades, tá bom? Porque isso vai garantir que vocês aprendam o conteúdo e a gente tem que levar em consideração que rapidamente, em breve, nós já faremos uma avaliação, uma atividade avaliativa em cima desse conteúdo que vocês estão aprendendo. Então, quem não está fazendo as atividades, gente, vai ter dificuldade, tá? Então, por favor, vocês assistam as videoaulas, em seguida façam as atividades correspondentes, e aí, quando tiver o vídeo de correção dessa atividade, você vai lá e confere com o que você fez. Por favor, não façam ao contrário. Esperem esperar o vídeo de correção para fazer as atividades, tá? Só porque o professor não está olhando. O papai e a mamãe, quando estão aí perto de vocês, espero que eles também percebam se vocês realmente estão fazendo a coisa certa. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem que ser parceria, certo? Vocês aí e a gente aqui. Então vamos lá. Correção. Neste vídeo faremos... deixa eu só voltar e falar. Nós estamos com, então, uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 9. E o que será o assunto dessa aula? Correção das atividades da aula número 7, tá legal? Então faremos a correção das atividades da apostila, página 59 a 60. Eu acho que eu coloquei aqui errado. Bom, enfim, acho que é isso mesmo, 59 a 60. E depois caderno de atividades da página 22 e 23. Beleza, pessoal? Deixa eu tirar a minha carinha linda, maravilhosa, colocar aqui para cima. Ó, peraí. Aí. E vamos tocar o barquinho. Olha lá, correção da apostila, página 59, tá? Bem, qual é o assunto aqui? Verbos irregulares, beleza? E acento diferencial. Então, vamos lá. Complete com as formas correspondentes ao presente do indicativo e ao pretérito imperfeito dos verbos entre parênteses. Antes de mais nada, para você fazer essa atividade, você tinha que saber o que é um verbo que está no presente do indicativo e um verbo que está no pretérito imperfeito. Mas aí que está o problema. Vamos lembrar que o presente é o tempo, né, o tempo atual, e o indicativo é aquele que indica uma certeza, lembra? Agora, o pretérito imperfeito, pretérito já é passado. Pretérito imperfeito é aquele que assim, é uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida ou não foi terminada por alguma razão. E a terminação desses verbos que estão no pretérito imperfeito, geralmente é ava, falava, desenhava, por aí, tá bom? Então, vamos ver aqui. Hoje, ele, aí o verbo lá é o dar, né? Hoje ele dá, porque é presente, palestra sobre o assunto. Mas antes ele não dava. Se é pretérito imperfeito, beleza? Continuando. Hoje eles dão, presente. Palestra sobre o assunto. Mas antes eles não davam, né? Porque são eles, então é plural. Hoje nós damos palestra sobre o assunto, mas antes nós não dávamos. Cuidado, pessoal, vocês têm que saber direitinho como que usa esse verbo, tá? Vocês já tiveram esse assunto no sexto ano. No livro de vocês tem tabelinha sobre isso, de verbos. Por favor, vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem perguntar para mim, é óbvio, mas vocês, por favor, vão lá e conferem, vão lá conferir nessas tabelinhas que tem na apostila de vocês ou no caderno de atividades. Em último caso, se você não tiver, você não achar, coloca no Google, você vai achar a tabela de verbos, tá? O importante é você saber como usa. Então, a gente está falando aqui, são os verbos que estão no presente do indicativo e os outros que estão no pretérito imperfeito, tá? Vamos lá. Hoje, ele sabe toda a matéria, mas ontem ele não sabia, tá bom? Hoje, eles sabem toda a matéria, mas ontem eles não sabiam. Tudo bem, pessoal? Hoje nós sabemos toda a matéria, mas ontem nós não sabíamos. É importantíssimo saber conjugar o verbo direitinho, gente. No dia a dia, nas nossas conversas, assim, até entre amigos, parentes, seus coleguinhas de escola, a gente ouve muito assim, nós vai, nós foi. A gente não pode considerar isso um erro,
né? Embora não esteja de acordo com a norma padrão da língua, isso é a maneira como uma pessoa fala. Se a gente começar a criticar, falar que está tudo errado, a gente incorre em preconceito linguístico. E é muito feio quando a gente fica corrigindo outra pessoa. Agora, porém, eu, como professora de português, tenho a obrigação de corrigir vocês, tá? Então, por favor, aprendam a usar o verbo da maneira correta para não ter problemas posteriores, tá? E um dia vocês podem ter problema com isso, numa entrevista de emprego, por exemplo, tá? Vamos lá. Agora, no exercício número 2. Complete com as formas correspondentes ao presente do indicativo e ao pretérito perfeito dos verbos entre parênteses. Pretérito perfeito é aquele passado simples que a gente está acostumado, tá bom? Não é como aquele pretérito imperfeito. Então, vamos ver aqui. Ontem ele pôde jogar futebol, mas hoje ele não pode. O que muda aqui, pessoal? Dá uma olhada. O verbo não é o mesmo, ó. A forma de escrever é a mesma. Pôde e pode. Aqui é a questão do acento diferencial, lembra? O pôde com acento circunflexo, aquele chapeuzinho, ele corresponde ao passado, uma coisa que já foi. Olha lá, ontem, passado, ele pôde jogar futebol, mas hoje ele não pode. Esse pode, ele já tem o O aberto, pode, porque é presente, tá? Então, o passado você usa o acento circunflexo, no presente não. Ontem, olha de baixo, olha. Ontem eles puderam jogar futebol, está no passado. Mas hoje eles não podem. Ontem nós pudemos jogar futebol. Ah, eu acho que eu falei errado, né? Ontem eles puderam jogar futebol, mas hoje eles não podem. E a de baixo, ontem nós pudemos jogar futebol, mas hoje nós não podemos. Olha, de pudemos para podemos, tá bom? Cuidado para vocês usarem sempre certinho, tá? É um exercício mesmo, pessoal. Vocês têm que ir treinando, falando, sempre lendo os verbos. Toda vez que você perceber que você falou nós foi, nós vai, a gente fomos, você tem que estar pensando, opa, peraí, não é assim que eu tenho que falar, embora eu, com colegas, não tem muito problema, não, tá? É que em alguns lugares, algumas circunstâncias, como no emprego, por exemplo, você não vai poder falar assim, né? Continuando. Página 60. Ontem ele não soube como agir, mas hoje ele sabe. Tá vendo como a gente tem que usar o verbo no presente e no passado? Ontem eles não souberam como agir, mas hoje eles sabem. Ontem nós não soubemos como agir, mas hoje nós sabemos. Tá vendo? Quando a gente fala o verbo da maneira correta, conjugado bonitinho, fica bem mais elegante a fala, né? E eu, como eu falei para vocês, entre colegas, entre amigos de escola ou amiguinhos da idade de vocês, a gente até tem uma certa liberdade de falar, porque oralmente, quando a gente está conversando, dependendo do ambiente que você está, não tem problema você falar outra coisa. Mas, dependendo do lugar, você vai ter que falar o português e conjugar o verbo da maneira correta, tá bom? Vamos lá. C. Ontem ele não deu o melhor de si, mas hoje ele dá. Tudo bem? Ontem eles não deram o melhor de si, mas hoje eles dão. Ontem nós não demos o melhor de nós, mas hoje nós damos. Tá vendo que a diferença é mínima, gente? Às vezes é uma letra, às vezes é um acento, né? Mas a gente tem que ficar bastante atento a isso, tá? Olha outro aqui. 3. Complete com as formas verbais adequadas dos verbos dar, poder e saber, respectivamente. A gente já viu isso na nossa videoaula, que esses são verbos irregulares. Portanto, o que é um verbo irregular mesmo? É aquele que na conjugação do eu, tu, ele, nós, vós, eles, a forma muda, né? Ele não tem a mesma forma em todas as pessoas. Se for um verbo regular, ele tem a mesma forma. Lembra que eu falei do eu amo? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Esse am do amar, né? Ele continua igual em todos. Agora, nos verbos regulares, não. Que esse am que fica igual, a gente chama de radical. E nos verbos irregulares, eles não ficam iguais. Eles vão mudando. Pode mudar em um ou dois, pode mudar em vários, né? Às vezes muda só um. Mas mudando um só da conjugação, ele já pode ser considerado um verbo irregular, tá bom? Então, vamos lá, ó. É o B. Ontem ele não soube. Ah, não, mas isso eu já li. Aqui embaixo. Espero que eles nos dê uma ajuda e que eles deem o dinheiro para o projeto. Vou falar de novo que eu engasguei.
Espero que ele nos dê uma ajuda e que eles deem o dinheiro para o projeto. Vocês estão vendo que aqui o E é duplicado, tem 2 E's? Tem que ficar atento também com isso, tá? B, espero que ele possa estar presente e que nós possamos prestigiar o evento. Possamos. E o outro, espero que eu saiba o suficiente e que nós juntos saibamos todas as respostas. Olha como é bonito, saibamos. É complicado, né, gente? Meio chato de falar, assim, só saibamos. Mas a gente tem que aprender a conjugar as coisas corretamente, falar de modo bonito, assim, tá bom? 4. Complete os espaços com as formas verbais correspondentes ao verbo entre parênteses. Então, vamos ver. Aí já não tem indicação. Vocês estão vendo que não tem indicação se é passado, se é presente, se é futuro? Que modo? Como é que eu sei, então, como é que tem que fazer? Você vai ter que olhar o contexto da frase e tentar entender, tá bom? Então, vamos ver. Se eu, dinheiro, um carro. E a gente tem os verbos ter e comprar. Então, ó, aí é o subjuntivo, é dúvida. Se eu tivesse, se eu pudesse, né? Então, ó, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro, tá bom? Se ele soubesse francês, poderia conversar com o estrangeiro. Aqui os verbos são saber e poder, tá? Então, sempre no final você vê que tem 2 verbos, e são esses que você tem que usar. Da C é poder e ir. Então, ficaria assim. Se nós pudéssemos viajar sozinhos, iríamos à praia, tá? A D é poder e assistir. Se tu puderes estar aqui amanhã, assistirás ao espetáculo. Se tu puderes, assistirá ao espetáculo, tá bom? Assistirás, desculpa, comi o S, né? E, se eles pudessem almoçar conosco, sairiam mais cedo. Olha, gente, parece que aquelas pessoas muito que fala muito certinho, assim. Você não precisa, obrigatoriamente, usar essa linguagem, por exemplo, com seus colegas, com sua mãe. Mas é uma questão de você treinar mesmo, né? Quanto mais você falar de acordo com a conjugação, mais você acostuma a falar corretamente, tá bom? É que no dia a dia, nas conversas, a gente se permite falar de uma maneira mais relaxada, né? Mas a gente tem que ficar atento, não é em qualquer lugar que a gente pode falar isso, tá? Falar dessa maneira mais relaxadinho. Bom, isso com relação ao caderno, ao nossa apostila. Agora vamos para o caderno de atividades, então? Olha lá, página 22 e 23, tá? Aí tinha uma tirinha, né? Deixa eu até pegar aqui a tirinha do Calvin. O Calvin falava o seguinte: quer saber? Ele e o Haroldo conversando, né? Quer saber? Esses deveres não ensinam a escrever. Eles fazem com que a gente odeie escrever. Prazos, regras, notas. Como é que você pode ser criativo com alguém fingindo, fungando no seu cangote? Aí o Haroldo responde: eu acho que você devia tentar não se preocupar com o resultado final e se divertir com o processo criativo. Toda vez que eu faço isso, acabo na sala do diretor. Também não é para exagerar. Bom, que tal o Calvin com problemas de aprendizado e se adaptando às regras de escola. Todo mundo passa por isso um pouco, né, gente? Tem gente que não se conforma, quer fazer o que quer, e sala de aula e escola não é para a gente fazer o que quer. Nem vocês, nem eu, como professora. Todo mundo tem regra e todo mundo tem a maneira correta de agir dentro de uma sala de aula, dentro da escola, né? A gente não pode fazer o que quiser. Então, vamos lá. Qual a opinião de Calvin sobre os deveres escolares? Ele acha que os deveres fazem com que as pessoas odeiem escrever. É porque ele está num momento que não está gostando de aprender a escrever, de aprender as regras de português. No caso deles, deve ser em inglês, né? Então, ele está bravo. Vamos para o B. Por que Calvin sempre acaba na sala do diretor quando se dedica a um processo criativo? Eu não coloquei em azul, gente, desculpa, mas a resposta é essa aqui, ó. Provavelmente porque ele exagera, fazendo algo não aceito na escola. Com certeza, essa criatividade aí, ele está exagerando, fazendo alguma coisa que foge às regras da escola. Como todo lugar tem regra, ele vai para a sala do diretor, certo? C. Na tira, são os exemplos de formas verbais irregulares. O que tem de verbo irregular aí? Só o façam, tá? Só o façam. O resto são verbos regulares, beleza? Por que é irregular? Porque se eu pegar o verbo fazer, por exemplo, e conjugar,
Ele fica tudo diferente. Eu faço, tu fazes, já com Z, ele faz. Então, ele vai mudando, tá? Bem, continuando aqui. Deixa eu só uma coisinha, deixa eu tirar aqui. Olha lá, página 22. 2. Leia as seguintes frases. Ele pode realizar o trabalho com tranquilidade. Ele pôde realizar o trabalho com tranquilidade. Explique por que a forma verbal pôde é acentuada e pode não. Resposta certinha é essa. O acento diferencial diferencia a forma verbal do presente, sem o acento, o pode, da do passado, com o acento que é o pôde. Isso quer dizer que está no passado é pôde com o acento circunflexo. Está no presente é pode, tá bom? E aí, a página 23. 3. Pesquise a conjugação do verbo querer no tempo solicitado e complete os espaços a seguir. Então, aqui, pessoal, era só pesquisar e completar, tá? E qual é o tempo pedido aqui? Olha, pretérito perfeito, tempo do pretérito perfeito e do modo indicativo, que é aquele modo que dá certeza das coisas, beleza? Então, vamos lá. Ele pediu o verbo querer, então é eu quis, ele quis, vós quisestes, tu quiseste, nós quisemos, eles quiseram. Beleza? Eu vou ler aqui do jeito que a gente conjuga. Eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Beleza? É facinho, né, gente? Era só completar, mas é para treinar mesmo. Principalmente porque a maioria confunde o tu com o vós, porque eles geralmente são parecidos, tá? Então tem que treinar aí para não confundir. 4. Preencha os espaços observando a correlação verbal. O que é correlação? Tem uma correspondência, tá bom? Então vamos lá. Verbo saber. Se eu souber. Se nós soubermos, se eles souberem, tá? Do lado de cá. Se eu soubesse, se nós soubéssemos, se eles soubessem. Beleza, pessoal? Enquanto vocês estão aprendendo, treinando, fazendo as atividades, obviamente que vocês podem consultar tabelas de verbo, tá? Ou alguma que tiver na apostila, no caderno de atividades, ou alguma da internet, não tem problema nenhum. O problema é que vocês têm que treinar isso. Eu não falo decorar, porque parece chato você ficar lá, ai meu Deus, blá, blá, blá. Mas é assim, é treinar a ponto de você guardar isso de memória, tá? Porque uma hora vai ter prova e vocês não vão poder ficar consultando nada, né? Vamos lá. Continuando, então, página 23. Verbo dar, mesmo exercício anterior. Se ele der, se nós demos, se nós dermos, se eles deem, se eu desse, se nós dessemos, se eles dessem, tá? Verbo poder. Se eu puder, se nós pudermos, se eles puderem. Se eu pudesse, se nós pudéssemos, se eles pudessem. Gente, deixa eu só consultar uma coisinha aqui na página 23 para dar. Tu percebe. Tem uma coisa errada, pessoal. Corrija aí, por favor. Ó. Aqui no verbo dar, esse se nós demos, não, é se nós dermos. Faltou um R aqui, tá bom? Bom, olha de baixo. O verbo poder. Se eu puder, se nós pudermos, se eles puderem. Se eu pudesse, se nós pudéssemos, se eles pudessem. Tá legal? É isso. Olha. Então, o verbo, gente, é uma questão de treinar. O verbo é você estar lendo e sempre pensando, nossa, esse verbo conjuga assim. E quando for falar também, você ficar atento na maneira como você está falando e perceber se você realmente está de acordo com as normas da língua portuguesa. É chato mesmo, pessoal. Quando a gente está aprendendo a falar direitinho, e esse direitinho que eu digo é de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Se você estivesse estudando na Alemanha, se você estivesse estudando na Inglaterra, e você tivesse que aprender as regras da língua de cada país, era exatamente a mesma coisa. Você tinha que aprender a conjugar os verbos, você tinha que aprender a usar esses verbos de maneira correta. E a parte mais chata de usar nas línguas realmente são os verbos, para você poder usar corretamente, tá? Então, assim, mesmo sabendo que é meio chatinho e tal, passa por cima disso, gente. O mais legal é saber que vocês estão aprendendo e exercitando isso depois. Tá legal? Então, dicas para um bom aproveitamento das aulas à distância. Assistam as videoaulas, gente, é fundamental. Aliás, não é nem fundamental, é obrigatório, tá? Para você pegar a explicação e poder fazer as atividades. Façam as atividades correspondentes, anotem suas dúvidas.
Participe da videoconferência. Tem gente que ainda não está participando, hein? Por favor. E sempre tirar dúvida, né? Anota na hora ou tira na videoconferência. Se for uma dúvida que você está tendo na hora de fazer a atividade em casa, né? Me manda uma mensagem, tá bom, pessoal? E mais uma coisa, contem comigo sempre, tá bom? A professora Nina, então, se despede de vocês. Um beijo, pessoal, até a próxima. Façam tudo bonitinho e qualquer dúvida, manda uma mensagem, tá bom? Tchau, pessoal.